O candidato se coloca como oposição ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, né, à direita bolsonarista, mas em 2018 houve um apoio à eleição de Bolsonaro, que fez Só no segundo turno. o candidato apoiar o Bolsonaro em 2018. Foi só no segundo turno. A gente já era contrário a ele já na campanha. Na verdade, tem alguns episódios que são bem marcantes pra gente. Em 2017, o Bolsonaro, com um dos seus grandes aliados, o Alexandre Frota, o ator de muitas áreas, Alexandre Frota, eles tentaram roubar a nossa marca na justiça. E a Mônica Bergamo da Folha fez uma entrevista com o Jair e perguntou: mas você realmente quer pegar a marca do MBL? Ele falou assim: o Frota me prometeu, se ele quiser me dar, pode me dar, eu só não aceito o beijo na boca dele. Que? Assim, o Bolsonaro se comportava de uma maneira igual um moleque nessas coisas. Então a gente já não tinha, a nossa relação com ele era péssima. Então no primeiro turno a gente não apoiou o Jair Bolsonaro em 2018. E no segundo turno, aí sim, nós fizemos uma escolha. Olha, nós temos o argumento nosso nós temos a certeza de um governo muito ruim, que é o governo do Haddad, que viria por aí. Agora nós temos a incerteza do Bolsonaro. Vamos adotar a incerteza do que a certeza. E a incerteza deu numa certeza de fracasso, logo no início. Tanto que a gente se tornou oposição dele em 2 meses de mandato. Exatamente. Qual decisão do Lula o candidato revogaria no primeiro dia de governo? Tem que ver as decisões que vieram por decreto. Alguns decretos na área tributária, decretos envolvendo taxações das mais diversas. Talvez alguns mini... algo que não é um decreto que revogaria, mas uma mudança, uma reorientação na política externa, com certeza. Essas são as primeiras coisas que assim, daria para a gente trabalhar. Existem também alguns decretos e regulamentações de áreas específicas que são portarias de ministérios, que a gente poderia mexer, por exemplo, na área fundiária, porque está tendo muita guerra fundiária, muitas questões que impedem, vamos dizer, que o agricultor consiga trabalhar, que acho que dá para fazer sem ser projeto de lei. Entendo. Qual é a decisão que o candidato tomaria no primeiro dia de governo e que faria metade do Congresso ficar contra você? Olha, eu sou otimista com relação às medidas de combate ao crime organizado. Agora, os de crime de colarinho branco, acho que mais da metade ficaria contra mim, porque vai precisar mexer nisso também. A gente precisa voltar com a prisão em segunda instância. A ideia de que, por exemplo, um político investigado, ele, quando pego e tendo uma prisão decretada já na segunda instância, ele vá para a cadeia. Porque hoje eles se valem, né, das 1000 instâncias, né? Aí ele vai para o STJ, depois ele vai para o STF, aí basta contratar um escritório de algum familiar do STF que ele misteriosamente escapa. Então, eu acho que eles não vão gostar desse projeto, mas é inevitável. O candidato defende a pena de morte e a prisão perpétua no Brasil? Em termos valorativos, eu acho que o Brasil precisa discutir ambos, só que não cabe essa discussão no modelo constitucional nosso, porque elas são cláusula pétrea. Então eu posso ser favorável quantas vezes eu quiser, mas simplesmente não dá. Agora, eu acho que, por exemplo, um estuprador em série, pedófilo em série, esse cara não precisa, nem deve voltar à sociedade. Eu não vou recuperar uma pessoa dessas. Eu não consigo imaginar que nós vamos recuperar uma pessoa dessas. Até porque a vítima nunca vai ser recuperada. Uma mulher que foi abusada, ela não vai se recuperar. E nesse caso, o senhor defenderia a prisão perpétua? Sim, mas mesmo isso, infelizmente, a nossa Constituição não permite, nem que eu altere ela, porque ela não é apenas um artigo, são cláusulas pétreas. Aí eu tenho que fazer uma constituinte. Eu acho que o primeiro mandato não dá. O que eu posso é aumentar muito, muito as penas. Agora nós estamos tendo, assim, desculpa fazer, não é nenhuma mudança de assunto, mas isso aqui faz parte, é um alerta, porque agora querem acabar com os hospitais psiquiátricos no Brasil, aí vão soltar figuras como o maníaco do parque, né, que era um violador sexual em série. E, não, vamos soltar porque temos a luta antimanicomial. Essas pessoas têm que ficar presas para sempre, porque os hospitais psiquiátricos, no fundo, você mantém preso de canibais a estupradores em série, a pedófilos que são doentes e que precisam ficar presos. E é uma discussão séria em soltar eles. Na verdade, o mais provável é que essas pessoas sejam soltas. Entendi. E a pena de morte? O candidato defende em quais circunstâncias? Apenas para crimes hediondos com violência extrema e que sejam inequívocos. Ou seja, que não há discussão mais sobre autoria. Por exemplo, é muito claro que esse sujeito cometeu um crime de pedofilia com 4, 5 crianças e matou elas. É inequívoco. Não há uma discussão mais sobre autoria. Há uma discussão sobre dosimetria da pena. Pois bem, tem que entrar na mesa a possibilidade de matar uma figura dessas. Entendi. Agora, são casos especialíssimos e sempre inequívocos. A partir do momento que não há mais nenhuma discussão sobre autoria. Porque, naturalmente, para as pessoas se torna um tema perigoso, e ainda mais num país em que a justiça sempre é instrumentalizada. Portanto, não é uma arma que tem que ser banalizada de maneira alguma.
É uma ferramenta que tem para casos especialíssimos, quando não há mais absolutamente nenhuma discussão sobre autoria. Escala 6x1, favor ou contra? A escala em si ou o fim da escala? O fim da escala 6x1, eu não gosto do favor ou projeto, contra? é um projeto populista. Eu acho que nós temos que ter uma liberalização do regime de trabalho, do mercado de trabalho brasileiro, e a gente percebe que a CLT no modelo atual já não funciona, quando a maior parte das empresas, especialmente na área de serviços, que quem mais contrata, é o setor que mais contrata no Brasil, já contrata as pessoas PJ. As MEIs saíram de 300 mil há 15 anos atrás, hoje você tem praticamente 20 milhões de pessoas trabalhando como MEI. Essas pessoas trabalhando como MEI não são MEI porque elas são microempreendedoras individuais, elas têm um emprego e esse é uma espécie de um cambalacho que contratante e contratado precisam fazer para que as pessoas possam trabalhar com segurança. Então, o modelo da CLT com a justiça trabalhista, com a altíssima litigância que a gente tem, não funciona. E o problema da escala 6x1, veja, ela é um problema muito urbano. É um problema, no fundo, a gente fala sobre infraestrutura e logística. Eu sou de São Paulo. Uma pessoa que mora na periferia de São Paulo e que vai trabalhar no centro, ela gasta quase 4 horas do dia dela em transporte. 4 horas por dia, vezes 6 dias, a gente está falando em 24 horas só de deslocamento. Naturalmente, a vida dessa pessoa é estressante. A escala 6x1, entretanto, para uma pessoa que mora numa cidade interior que está a 4, 5 minutos do trabalho, ela é diferente. Muitas pessoas preferem, porque elas passam a maior parte do dia, elas gastam 1 hora a menos de trabalho por dia, e aí gastam uma manhã no sábado. É uma escolha que alguns setores faziam, e aí fazia, era natural. Portanto, essa discussão surge muito em São Paulo e no Rio, da escala 6x1, porque é uma discussão que envolvia muito a questão logística. Isso é um problema de infraestrutura, isso não é nenhum problema de legislação trabalhista. Mas aí qual solução? Solução é liberalização do mercado de trabalho. Ou seja, nós temos que ter regras mais simples para a contratação das pessoas. A Justiça do Trabalho sair e a gente entregar para a Justiça Civil as relações contratuais entre contratante e contratado, sem penalização mútua como acontece hoje. E, paralelo a isso, você diminuir a taxação que você tem na folha de pagamento. Ao fazer isso, você cria um parâmetro comum que permite que o Estado arrecade para o INSS, porque a gente tem uma questão previdenciária, que as pessoas dispõem disso, e, do outro lado, não seja punitivo contratar e formalizar as pessoas. O modelo que eu proponho, na verdade, é o modelo que todos os países de terceiro mundo em ascensão adotaram para poder crescer. Foi um modelo que a China adotou, que a Coreia adotou. A Coreia, inclusive, assim, nem tem limite de horas de trabalho. Eles chegaram a ter uma semana de 68 horas. E agora eu acho que caiu para 50 e poucas horas de trabalho. E a questão da 6x1 é uma questão muito discutida apenas no Brasil. Porque no México teve, no governo de esquerda, bem de esquerda, da Sheinbaum, teve uma redução de 44 para 40 horas. Mas sem mexer nos dias trabalhados. Aqui no Brasil você diminuiu o número de dias trabalhados e diminuiu o número de horas. Vai ter um impacto econômico isso colossal. E já está começando a ser sentido em muitos setores. E vai acelerar o processo de automação em vários setores. E o trabalhador irá sentir. Eu estou avisando todo mundo, irá sentir. Porque não se resolve num país que está perdendo produtividade. Ou seja, as pessoas estão tendo que trabalhar mais para conseguir pagar as contas porque elas estão mais pobres e porque o custo de vida aumentou. Você não vai resolver as coisas num passo de mágica. Olha, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Que é isso que o fim das classes propõe. Você vai ganhar o mesmo valor mensal trabalhando menos horas. Portanto, sua hora de trabalho vale mais. Você não vai conseguir fazer isso acontecer como mágica, sem aumentar a produtividade. Portugal conseguiu reduzir as horas trabalhadas, mas Portugal teve ganhos de produtividade colossais, porque no fim do dia Portugal é bancado pela União Europeia. Então, quando você tem toda a economia da União Europeia sustentando o investimento em um país de 9 milhões de habitantes, você consegue ter ganhos de produtividade. O Brasil não tem isso. Então, pelo contrário, o Brasil, a capacidade produtiva do trabalhador brasileiro, ela não aumenta quando comparada com dos trabalhadores ao redor do mundo. Então, isso é assustador. Eu sei, mas assim, nessa questão da escala, do brasileiro que deseja trabalhar menos, que é contra, do brasileiro que não gosta da escala 6x1, ou seja, quer a folga, né, sábado e domingo. Ora, como que o senhor vê isso? Ora, se a gente flexibiliza, quando eu estou falando flexibilizar, as pessoas poderem vender a hora de trabalho dela, essa pessoa vai poder vender a hora de trabalho dela. Como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, como acontece em boa parte do mundo desenvolvido. Você pode, olha, eu vou trabalhar 4 vezes essa semana e eu quero estudar. Ele vende a hora dele. Por exemplo, quando você vai numa lanchonete, eu pude ver isso, nos Estados Unidos é muito comum. A pessoa vai no McDonald's e fala, como é que é a escala de trabalho aqui? Olha, eu posso trabalhar 4 vezes por semana? Eles vão trabalhando as horas. Trabalho 3 horas na terça-feira, na quarta-feira você quer trabalhar 7 horas na quarta? Quero. Entendi. Aí você monta o seu horário junto com ele. E é muito comum, as pessoas fazem a compra e a venda da sua hora nisso. Tanto que nos Estados Unidos, você tem as tabelas para contratação, tudo por hora. Então, aqui, hora para trabalhar num posto de gasolina, hora para trabalhar numa Xerox, hora para trabalhar num restaurante.
Você vende a sua hora e você compra a hora. E aí você negocia a hora de trabalho. Aí a pessoa pode montar o pacote dela. É que o nosso modelo de contratação é um modelo que antigamente previa, inclusive, estabilidade. Se você era contratado de CLT, você tinha uma estabilidade para sempre. Esse modelo não existe porque o mundo mudou completamente. E não é nem que eu quero, Renan, então, mas se o mundo mudou, vamos ficar igual. O mundo é cruel. O fato da gente querer alguma coisa não quer dizer que o mundo vai se adaptar a isso. Muito pelo contrário. Claro. E uma última pergunta para a gente finalizar nossa entrevista. O candidato nunca ocupou cargo eletivo. Por que o brasileiro deveria entregar a presidência da República para alguém que nunca administrou sequer uma prefeitura? Porque isso não é um critério para ser presidente da República. O presidente da República, antes de tudo, é um líder. Ele não é apenas um gestor. Ele é também um gestor. E ser o gestor, ou seja, imaginar que o presidente vai ficar com um computador aberto, com uma planilha, com os dados agora da economia, agora eu vou dar os dados de como estão os usuários no SUS, agora... E isso é uma ficção. O presidente tem que fazer a coordenação política de um projeto. E é uma coordenação política e simbólica. Portanto, a função do presidente é ser um líder. E eu sou um líder político há 12 anos. Eu liderei as manifestações de derrubada de Rousseff, eu fui vice-presidente do comitê de impeachment, eu fundei um partido político. Não fundei apenas um partido político, eu fundei um campo político. O campo político do nem Lula nem Bolsonaro no Brasil, modéstia à parte, foi eu e meu grupo que fundamos. E fundamos publicando livros, publicando artigos, não só fazendo a parte do barulho nas redes, mas nós temos muitos artigos, nós montamos uma editora, publicamos um livro, formamos milhares de pessoas ao redor do Brasil defendendo as nossas terras, formação mesmo, concurso, treinamento. E isso me valida ser o líder de um campo. Então, o campo, o Brasil que não quer nenhum nem outro, o Brasil que imagina que o futuro pode ser glorioso, que nós podemos ter um projeto generoso para todas as regiões do Brasil, esse campo tem um líder, esse líder sou eu. Então, isso não ter tido um cargo não me desqualifica de maneira alguma. Até porque Dilma Rousseff teve cargos anteriores e Fernando Collor teve. Ambos tomaram impeachment. Isso não os credenciou a serem bons ou ruins. O Milei, por exemplo, não teve cargo nenhum e hoje está fazendo um mandato, podem discutir se é bom ou ruim, mas é um mandato que é funcional, ele vem aprovando as coisas dele. A agenda dele está passando. Então, ele sem experiência política prévia, ele conseguiu aprovar. Donald Trump, eu tenho muitas críticas, eu gosto mais do Milei do que do Trump. Não tinha experiência política nenhuma, ganhou e teve um governo funcional. Temos várias críticas, mas ele tem um governo funcional. E eu vou contra a esquerda, a direita e o centro, inúmeras figuras que não tiveram essa experiência e que fizeram bons e maus governos. Porque o que eu quero dizer é, esse não é o principal critério. O critério realmente é o critério de liderança. Sim, o brasileiro da classe média vai encontrar qual diferencial se você for eleito presidente? O fato de eu ser de maneira identitária um brasileiro de classe média. Eu vim de uma família lá de São Paulo, que é uma família de um bairro de operários na Moca. Minha mãe, uma psicóloga jovem, casou com um cara formado em direito, jovem, tinha um fusquinha de carro nos anos 80, era a típica família paulistana de classe média. E eu tenho os espíritos, valores e as dores de uma pessoa de classe média. Então, foi muito legal que você utilizou esse termo, porque é muito o que eu acho que tem que ser o país que nós vivemos. Se nós tivermos um país de classe média, significa que a vontade geral vai se encaminhar para uma vontade de um Brasil que trabalha e produz. Que isso quer dizer que tem menos gente na pobreza extrema, mais gente sendo produtiva e menos gente no topo mandando na gente. Um país que é conduzido pela classe média é sempre um país melhor. Hoje, o nosso país ele tem o que se chama na ciência política de aliança topo-base. Então, o topo é uma elite econômica e política que mistura de banqueiros, topo do judiciário, uma certa elite intelectual mais à esquerda, tem uma aliança com o eleitorado mais pobre que está fora do mercado de trabalho. E essa aliança topo-base, ela arrocha a classe média. Então, para a pessoa de classe média, o que eu vou falar é, minha aliança é com vocês. E minha aliança com os mais pobres será no sentido de transformá-los em classe média. E não de manter os pobres e convencê-los de que aquilo é um modo de vida, mas sim de que o futuro é eles irem em classe média. Entendo. Muito obrigada, candidato. Essa foi a nossa entrevista com Renan Santos, pré-candidato à presidência pelo Missão. Candidato, a gente agradece mais uma vez pela sua escolha, pelo seu tempo. Muito obrigado. Foi um prazer.